Oi, oi, oi. Vocês conseguem me ouvir? Faz um joinha aí para eu saber. Oi, Olá, boa noite, tudo bem? tudo ótimo. A gente atrasou assim uns 3 minutos porque acho que a minha internet não estava tão boa, mas deu tudo certo aqui. Show. Vamos ao videocast de hoje, né? Só lembrando para todo mundo que está entrando aí no nosso perfil que há vários vídeos, né, do nosso videocast, podcast, e que estão disponíveis no canal do YouTube aqui do Lateca Wedge. Então, quem não conhece o canal, né, vai lá, coloca Lateca Wedge no YouTube e procura os vídeos, né, para poderem assistir. Também a gente tem um recado muito importante para as pessoas, né, que curtem o nosso trabalho, que o videocast da Natália Souza, né, ela falou sobre um tema super importante que foi sobre o capacitismo, né, na educação infantil. Ele vai ser disponibilizado ainda essa semana para que vocês possam assistir, né, alguns cortes desse vídeo. Ah, mas eu queria vê-lo. Então, corre lá no YouTube do Latega que vocês vão encontrar. Bom, sem delongas, né? Para quem não me conhece, eu sou Stephanie, Gabi, minha parceira aqui de Sim, lixo. E a gente hoje vai discutir um tema muito importante, né? Que é a importância da reeducação das relações raciais para crianças com deficiência visual na educação infantil. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Neuza Maria, né, que trabalha comigo, que indicou, né, indicou até a dissertação, né, esse tema tão importante para se discutir hoje, né, logo no mês, né, de conscientização, né, enfim, da consciência negra. Então, sem mais delongas, Gabi. vamos chamar a nossa convidada, que é a Silvia Souza. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela aqui para vocês, enquanto a Stephanie coloca ela. Ela é uma mulher preta, graduada em pedagogia pela UERJ, fez mestrado pela UFRJ, na linha de pesquisa Currículo, Docência e Linguagem. Ela investigou sobre reeducação das relações raciais na literatura infantil, através de obras literárias infantis. Olha ela aí, chegando. Boa noite, Boa Silvia. noite. Estou falando aqui Vocês um me pouquinho do seu escutam? currículo. Sim, Estão me ouvindo bem? escutamos sim. Que bom. A Silvia também integra o grupo de pesquisa Intelectuais Negras, lá na FRJ. Ela é professora EBDT do Instituto Benjamin Constant, e lá ela atua como professora e coordenadora da educação infantil. E além de fazer parte da comissão de avaliação e aprendizagem, também lá do Instituto Benjamin Constant. Então, boa noite, Silvia. É um prazer receber você aqui hoje, viu? Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Sinto-me honrada. Estou super feliz. Aí a gente que está muito feliz pela, né, você ter dado esse convite de videocast, podcast. Todo mundo pergunta, videocast, podcast. Eu acho que é uma mistura, né, dos dois. Bom, e eu fui ler, né? Eu fui fazer o dever de casa, fui ler os artigos que você me enviou. E para, né, preparar essa entrevista aqui com você, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o que te motivou, sabe, Silvia, a escrever sobre esse tema? Cara, eu acho que foi o meu próprio processo de me tornar negra, sabe? De me reconhecer naquele espaço, naquele ambiente. Tudo acabou se conectando, porque muitas coisas sempre me incomodaram, tanto enquanto criança, sabe? Tanto enquanto aluna, por ter passado por processos raciais, no que, de discriminações raciais, né? Ao que diz respeito à minha autoestima, né? A gostar de mim, questões até com o meu próprio cabelo, coisas que toda criança preta passa até hoje. E aí, quando eu adentrei na escola, eu fiquei chocada ao perceber que
as minhas crianças passavam ainda, porque é um grande intervalo assim, de décadas que me separavam delas, né? E aí muitas vezes a gente acaba se afastando da escola, né? Pelas questões assim, enfim, de rotina, dos caminhos que a gente encontra. E eu me distanciei um pouco desse tema, eu não tinha consciência de que fosse algo tão latente, sabe? E aí eu percebi que o fato de eu ser uma pessoa preta, de eu ter passado por isso, de eu passar por isso ainda em vários movimentos, foi o que motivou, foi o que gerou em mim um sentimento diferente, sabe? Uma movimentação diferente. E aí eu tenho tentado, sabe? Assim, desde então, tanto o mestrado, e foi até interessante essa descoberta para mim, como se motivou, porque eu estava tentando mestrado já há alguns anos, né? Porque a gente acaba sempre, o professor, né, de educação básica, ele acaba tendo essa necessidade também de você adentrar na pesquisa, e eu sempre ficava muito perdida com relação ao tema, eu não conseguia escrever sobre nada, porque provavelmente nada me motivava, nada me movia, nada me movimentava, né? E aí, quando eu me deparei com essa situação, ela me movimentou de tal maneira, ela me transformou de tal forma que, sabe, me transformou realmente, assim, me potencializou para poder estudar, sabe, dar continuidade aos meus estudos, né, pesquisa, e aí hoje o movimento que eu faço, que é o meu compromisso, é justamente em trazer isso para a prática, sabe? Mesmo sabendo dos desafios, né, da resistência, das dificuldades que é você fazer esse tipo de trabalho, principalmente pelo contexto escolar, né, assim, várias situações, o próprio fato de você lidar com a criança com deficiência visual, porque a gente tem uma tendência muito reducionista sobre o que é o racismo, né? Então, muitas vezes nós tendemos a pensar que por ser uma coisa de aparência somente, a criança cega não tem necessidade disso. Só que a criança cega, né, ou com baixa visão, ela é subjetiva. Ela tem várias coisas que precisam ser trabalhadas. Ela tem uma identidade ali integral e isso não se resume só à deficiência visual, sabe? Não se resume, a gente não podemos ser reducionistas dessa maneira a resumir um sujeito pela cegueira, sabe? Sim, sim. Silvia, aproveitando que você está falando sobre a deficiência visual, você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim, sim. Bom, acho que é importante dar uma contextualizada, né, com que eu Sim. trabalho. Eu trabalho no Instituto Benjamin Constant com educação infantil. Então, são grupos pequenos, porque é uma escola especializada, né? A gente não trabalha com a educação inclusiva, porque a educação inclusiva pressupõe uma escola de rede regular, né? E aí você inclui, né, o aluno diagnosticado com alguma deficiência, e aí ele vai ali ter estratégias de inclusão, né? Muitas vezes com mediador, né? E aí múltiplos, né? Múltiplos sujeitos ali. E aí, o Instituto Benjamin Constant, ele já é uma instituição especializada somente para crianças com deficiência visual, né? Então, os grupos realmente são reduzidos, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com grupos de 4, 5 alunos. A gente também tem tido uma mudança de perfil já há algum tempo. É fruto das próprias questões de saúde, né? Que as crianças vêm apresentando. Então, muitas vezes a gente acaba recebendo também crianças com deficiência visual e alguma outra deficiência associada, mas elas são sempre cegas ou com baixa visão. E aí eu faço esse trabalho, né, na educação infantil, que é muito também ligado à autonomia, né, realmente ao próprio conhecimento do corpo. É extremamente importante para a criança ela adquirir essa independência. E muitas vezes as crianças com deficiência visual elas não têm tantas informações externas, né? Existem várias dificuldades, às vezes, que a impedem de ter uma vivência social mais rica, referências. E aí, muitas vezes, a escola acaba sendo o principal momento onde essas referências acontecem. E aí, por isso, o meu compromisso, sabe? De permitir com que a criança adquira, sabe, essa autonomia, essa possibilidade dela expressar suas ideias, dela expressar até o que ela sabe sobre si própria. A gente acabar fornecendo, né? E autonomia realmente, né? Eu sempre insisto nessa questão, porque a criança cega, ela acaba recebendo as nossas informações, né? Inclusive sobre o corpo dela, né? Inicialmente, né? A gente que acaba trazendo essas audições para ela, esse conhecimento concreto das coisas, né?
Para a criança cega, por exemplo, ela não sabe inicialmente o que é uma maçã, se você não apresentar para ela as coisas mais simples. E aí a responsabilidade do professor, ele se encontra nesse momento de você, sim, de você ser o mediador, né, de você enriquecer essas informações, mas de eu não me apropriar disso de maneira com que a criança não tenha a oportunidade de vivenciar as experiências com autonomia, com independência, de ter a sua curiosidade, de questionar. Eu não posso só transmitir o conhecimento, sabe? De repassar, olha, é isso e ponto. Em nenhuma situação, tanto nas questões raciais como em qualquer outro conceito que eu precise trabalhar. Mas o que eu preciso é dar a possibilidade dela ter vivências enriquecidas. E para isso, a identidade dela tem que ser enriquecida em N razões, sabe? Em todos os aspectos. Ah, legal, acho que foi bem, né, Gabi, esclareceu bem aí a questão até do seu trabalho, né, como que você se envolve lá no IBC. Lendo, né, o texto que você me enviou, né, eu retirei uma parte do texto que você fala do trabalho desenvolvido durante a roda, você colocou até assim, a rodinha da educação infantil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você vê essa ação pedagógica na escolarização das crianças com deficiência visual e de baixa visão. Como que você vê a questão da rodinha, né? Nessa Então, ação? Desculpa, até cortei vocês. Então, quando eu cheguei na escola em 2014, né, essa rotina de rodinha, né, ela é da educação infantil, né, não é uma exclusividade da deficiência visual. Mas eu reconheço que quando eu cheguei no IBC, eu percebi isso um pouco mais solidificado, sabe, assim, acontecendo assim, com um compromisso maior do que nas minhas experiências anteriores, porque todos os dias tem, sabe, assim, nunca, em momento algum, a gente deixa de fazer a rodinha, porque é o momento, né, em que elas sentam em roda, então elas dão um bom dia, a gente vê os dias da semana, é importante para elas se localizarem também, sabe? Assim, irem construindo esse conceito de temporalidade, dias, meses, anos, os dias da semana, né? Trabalhar a oralidade, né? Assim, a verbalização, assim, são muitas coisas que são verificadas nisso. Então, a gente acaba trabalhando muitas coisas e é o momento que as crianças mais gostam, sabe? E elas falam, é novidade, vamos qual é a novidade? A novidade eles podem trazer, né, algum objeto que eles queiram, contar alguma coisa que aconteceu na família, né, do fim de semana, alguma opinião que eles têm. A minha turma desse ano, especificamente, ela está muito no momento de querer contar histórias. Então, cada um quer contar uma história que eles vivenciam. E aí é um momento muito rico, né, dessas experiências acontecerem. E aí, né, quando a experiência da rodinha foi bem interessante, né, porque tanto eu, né, como as minhas colegas de trabalho, a gente tenta trazer realmente as experiências concretas da melhor maneira possível, né? E na minha sala tem uma janela enorme, assim, que tem as árvores. E aí, como a gente sempre brinca, olha, como é que tá o tempo hoje? Tá sol, tá chovendo e tal. Então, normalmente na rodinha eu peço para eles se levantarem e aí, né, eu ajudo eles, conduzo eles até a janela. Às vezes eu até saio da sala, vou até o jardim que tem ali em frente, para eles poderem, sabe, sentir a brisa, sentir a temperatura, como é que tá, sabe? O que vocês acham? Tá sol, aí já vem a musiquinha do sol, aquela coisa toda, e aí acaba sendo um momento, assim, muito rico, sabe, para todos eles, por serem um momento, assim, de segurança, que eles têm liberdade para se expressar, e já é realmente um indício, por ser já o primeiro momento da rotina, a gente está estimulando isso, que eles se expressem, se posicionem a todo momento, sentindo que ali é o lugar seguro, né? Que eles podem falar o que quiser, que tudo vai ser uma linha de diálogo, né? Uma linha de conversa. E realmente, e às vezes acontece ali, inclusive, as questões de opinião, cada um pensa uma coisa, às vezes eles discutem ali e acabam entrando em conflito, né? Coisas de criança. A gente vai fazendo a mediação e aí aconteceu realmente, né? Eu até, essa situação com uma aluna minha, né, na época, quando eu estava realmente pensando nessa questão de questões raciais, eu estava, assim, me perguntando, como de fato me pergunta ainda como fazer, porque dia a dia, né, assim, não é fácil, é bem difícil, inclusive. E aí eu achei curiosa a maneira natural como essa minha aluna expressou, né, que ela
definia como branca, e aí eu, mas por que você se define? Porque o meu pai me chama de minha branquinha, e aí existiam outras intersecções a serem avaliadas aí, né? Mas aí eu percebi que a necessidade de a gente fazer as intervenções, porque ela só contou e se apropriou da informação passada por uma pessoa, né? E aí a gente precisa realmente dar outras realidades. E hoje, por acaso, né, como é que a gente realmente vai vendo as mudanças? Porque hoje eu fiz uma roda, né, e aí acabei trabalhando nessas questões justamente, né, como você se define, sabe, assim, questão de consciência. E aí hoje eu já consegui ver, sabe, assim, as crianças com mais consciência se definindo, olha, aquele jeitinho, eu sou pretinho, eu sou branquinho, meu cabelo assim, assim, assado. O que vocês acham disso? Vocês acham que existe alguém é melhor do que o outro nesse sentido? O que vocês acham? Não, não, tudo é muito bonito. Então, assim, na simplicidade, já consigo perceber, hoje em dia, o amadurecimento deles, sabe? E que não é feito só por mim, é feito pelo trabalho que a gente faz com a família, sabe? Pela consciência, pela própria sociedade. E é bom ver, eu fico muito feliz em ver eles tendo uma consciência melhor, sabe? Sobre esse assunto. Só fazer um adendo aqui que a Neuza entrou, né? Ela não estava na live, eu agradeci pela indicação, né, da Silvia. Eu acho que a Gabi vai fazer uma pergunta agora, né, Gabi? Super pertinente com o que você acabou de falar, né? Sim. Silvia, você leu o livro sobre As Cores do Mundo de Lúcia, na sua prática pedagógica. A gente queria que você contasse pra gente como que foi introduzir esse tema, né, relacionados à etnia e à raça com as crianças. Olha, assim, esse livro foi o primeiro e tem algumas adaptações também que, por conta do público que eu acabei hoje em dia, já faço alguns critérios. Por exemplo, o tamanho do livro, né? Para mim, pelo menos, não funciona um texto muito extenso, com muitas páginas, porque eles dispersam, né? Fica cansativo. Então, por exemplo, da primeira vez que eu contei essa história, eu nem consegui até o final, porque era longo e eu não tinha muito essa noção. E aí eu tive que dar uma reduzida ou falar só realmente a ideia geral. Eu nem cheguei realmente a contar tudo. Eu falei um pouquinho, né? E aí eu fazendo esses ensaios, né? Hoje em dia eu já tenho o acervo de livros muito mais amplo, né? E eu também, inclusive, priorizo, coloquei isso na minha dissertação, autores e autoras negras, assim, livros advindos de editoras pautadas nessa temática, porque com o tempo, né? E aí no mestrado eu acabei percebendo isso, né? A pesquisa me levou a esses caminhos de perceber que a gente precisa ficar muito atento sobre detalhes de qualquer material que, enquanto professora, a gente apresente e que tem uma proposta de reeducação das relações raciais para ver se realmente atende, sabe? Porque, às vezes, são detalhes, né? Assim, um exemplo, as minhas crianças, elas têm deficiência visual, então nem sempre elas têm ainda um toque tão delicado. Então, preciso de um livro que tenha folhas existentes, um livro que seja palpável. Essas questões assim no decorrer, né, da sua prática, ou você já tinha lido alguma coisa antes, ou você foi assim, eu vou experimentar algumas coisas? Eu vou experimentar, sabe? E aí eu fui percebendo tipo essas coisas, sabe? Acabava rasgando livros, não tinha interesse. Eles também têm muita questão do toque, né? Assim, o livro, qualquer coisa, qualquer textura precisa ser agradável para as crianças. Por exemplo, a maioria no início tem uma resistência enorme com cola, eles não gostam daquele negócio grudando assim, dá um nervosinho, eles não gostam de mexer nesse. E é todo um trabalho. Então, o livro, por exemplo, eu preciso verificar, sabe? Assim, tem que ser um livro resistente, um livro bacana para elas poderem mexer, manipularem. E aí a gente já vai fazendo um trabalho, inclusive, de conhecer o livro, de virar a página do livro, sabe? As adaptações. As imagens, elas acabam não faz sentido para eles, porque eles não enxergam. Então, eu tenho que trazer ali objetos de referência que façam, que deem algum significado. Então, eu tenho que fazer uma série de adaptações. Mas aí, de fato, eu percebi isso, sabe? Assim, em algumas obras que eu fui experimentando, que eu via que não oferecia uma estética realmente bacana,
não, que não colocava assim, uma criança preta como protagonista, sabe? Assim, que não apresentava realmente uma representação bacana. E principalmente assim com literaturas antigas, sabe? Menina Bolsões de Fita, por exemplo, que fez parte da minha infância, que era uma representação enorme para mim, que eu até usei em alguns momentos, né? Mas hoje eu acho que já não apresentaria da mesma maneira, porque tem críticas, né? Tem uma história, uma das passagens, né, que o coelhinho quer se parecer com a menina, e aí ela aconselha ele a comer jabuticaba, a frutinha, né, jabuticaba, e aí ela faz vários cocôzinhos pretos, aí eu falo, cara, por que a referência com tantas coisas foi para um cocô preto nesse livro? Então, eu acho que para qualquer educador, qualquer professor, as adaptações sempre são necessárias e você vai conhecendo o seu aluno ali, sabe? E você vai entendendo o que dá para fazer. Não existe assim uma receita pronta nesse sentido. Mas eu acho que, pelo menos, a gente precisa estar atento ao tipo de narrativa, a ver que realmente existe um protagonismo ali, porque a gente tem séculos, sabe, de um racismo estrutural que nas entrelinhas vai inferiorizando a gente. E as crianças já passam por isso, já passam por esse tipo de racismo. E aí eles têm que estar atentos, porque às vezes as coisas vêm disfarçadas, sabe? E se a gente não se dedicar, se a gente não estudar, sabe? Se a gente não questionar, a gente vai acabar muito mais reproduzindo coisas do que fazendo um bom trabalho. Aqui. Nossa, muito bom que você falou agora. Eu queria voltar um pouquinho, né, essa questão, você falou um pouquinho da rodinha, mas eu queria que você falasse um pouco da rotina da educação, né, infantil ali, na sua prática mesmo, como é que você vai introduzindo a rotina, né? Porque você falou, né, no início, que além de ter crianças com deficiência visual, às vezes está associado também a, por exemplo, um autismo, né? E aí, como Uhum. é essa questão da rotina para você lá no IBC? Então, até pelas questões associadas, a rotina ela é indispensável para a organização, tanto a nossa como a própria organização das crianças. Então, elas já esperam realmente ali aqueles momentos. Então, a rodinha, inclusive, né, todos esses momentos que eu já relacionei, a gente também contou o que vai acontecer no dia. Olha, agora normalmente eu acabo fazendo dessa maneira, né? Agora é a rodinha, aí da rodinha já dou uma introdução ou para uma contação de história ou para a atividade que vai acontecer, né? Que é um momento mais dirigido. Você E usa aí. nessa rotina, por exemplo, né, Ah, para comunicação alternativa, né? A gente faz lá os cartões, por exemplo, tem a Flávia, né, que também é do IBC, tem a comunicação tátil, né, durante a rotina. E aí eu queria saber se você tem alguma estratégia para essa rotina. Como que você inicia essa rotina com eles? Sei lá, algum objeto? Como é que você vai fazendo assim a rotina? então, na rodinha entra realmente quando há necessidade, né? Esse objeto concreto de representação do tema, né? Que eu vou trabalhar, de repente, perfume, uma essência, né? Uma boneca, alguma coisa do tipo. E aí, mas também existem momentos assim que quando ele já tem esse conceito, quando não é uma novidade, não há necessidade, né? E aí de adaptações, por exemplo, né? Hoje eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho em dupla, são duas professoras que a gente divide os dias e tem uma cuidadora também, né? E aí a gente acaba tem crianças, por exemplo, na rotina que tem tempo de atividade, né? Tem criança que vai ter uma tolerância para ficar 5, 10 minutos no máximo, e tem uma criança que vai ter uma tolerância assim um pouco maior. E aí eu vou dando o meu jeito ali, vou fazendo minha flexibilização. Às vezes eu fico. Aí tem também a sala de aula, tem os cantinhos, né? Então, assim, tem a parte da leitura, tem a parte das brincadeiras. Então, muitas vezes eu acabo fazendo um rodízio. Olha, agora eu vou ficar com essa criança, vou fazer aqui esse trabalho específico, enquanto a outra também, ela vai fazendo esse rodízio dessa maneira, sempre respeitando o tempo de cada um nessa rotina, né? Inclusive até as nossas atividades, nossos portfólios, né? Que são os trabalhinhos que as crianças produziram ao final do ano, não são iguais, não são padronizados, né? A gente acaba
fazendo um portfólio para cada um, respeitando o momento que cada criança está vivendo e a maneira como eles estão expressando o conhecimento que eles produzem, sabe? E aí é muito rápido, na minha opinião, muito dinâmico. Acho que a gente tem que estar muito assim, atenta realmente ao tempo ali que a criança está oferecendo, a resposta também que ela está dando, né? Porque na rotina o planejamento acaba sendo flexível, então, assim, às vezes eu vejo que essa questão da cola, né? Por isso que eu comentei, da rotina. Se realmente houver uma resistência muito grande ali, né? Se tornar um sofrimento para a criança, não tem como forçá-la a ficar usando aquilo. Então, tem que fazer outras alternativas. Então, a rotina ela acaba sendo muito, eu acho que muito rápido, muito dinâmico, né? E aí, nesse contexto, também tem horário de lanche, também tem horário de almoço, que também faz parte da rotina pedagógica, porque a gente faz, eu faço junto com eles esse trabalho, fico próximo, então a gente acaba, né, ajudando ao reconhecimento de alimentos. A escola trabalha com um cardápio vivo. O que é esse cardápio vivo, né? Antes do almoço, mais ou menos por volta de 8, 9 horas, a pessoa responsável pela cozinha chega com um cardápio com os alimentos antes deles serem cozinhados, para a criança saber o que ela vai comer. Então, por exemplo, hoje foi arroz, feijão, frango e farofa. Então, ela chega com uma bandejinha com arroz cru, antes do cozimento, feijão também, franguinho, e aí eles vão pesquisando, e aí eles já sabem o que a gente vai almoçar, o que a gente pesquisou no cardápio. E aí isso facilita até a aceitação deles alimentar, né? Porque às vezes é um receio de experimentar tudo que é novo. E aí, se for mais tranquilo para eles, se eles conhecerem, vai ser muito mais fácil também, né? Eles ampliarem essa introdução alimentar. Você falou aqui um termo, né? Eu até anotei aqui, pesquisar, né? Tem muito disso. A rotina, né? Eu acho que você descreveu muito bem no seu texto. É o momento do pesquisar das crianças também, né? Que não é rotina em si, mas também é uma forma de desenvolvimento de ações pedagógicas com ela, né? Então, é um termo que você até falou que não era, né, utilizado. Você entendeu a importância da rotina para as crianças com deficiência visual também a partir dessa perspectiva do pesquisar. Você trouxe muito bom isso, né, Gabi? Muito bom. E como se chama? É cardápio vivo? Cardápio vivo. Nossa, muito interessante. Adorei, muito legal. Silvia, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a reeducação das relações raciais e o caso Julinha também, que você traz no seu estudo? Posso, então, assim, a Julinha, né, ela era uma criança negra, né, e aí ela me fez despertar, né, essa questão de perceber que ela não, sem uma intervenção, ela não identificaria, sabe? Ela não se reconheceria. E isso diz respeito a muita coisa, sabe? Sobre esse vídeo de repensar um currículo, porque, como eu já disse, né, a gente precisa. Isso é uma questão assim, muito comum quando a gente lida com crianças com deficiência, focar só na deficiência, ainda num sujeito amplo. E aí ela seguiu, né, nos outros anos e tal, e aí o trabalho, né, a gente foi discutindo assim, o trabalho com outros professores, e aí as coisas foram se ampliando. E aí hoje ela é um pouco mais assim, consciente nesse sentido, mas eu acredito que a Julinha ela foi muito mais uma experiência para mim, um impacto do que, assim, na verdade, né, é uma efetivação do trabalho, porque na época já estava meio que no final do ano, então, assim, na prática eu não consegui fazer tantas coisas. Na verdade, talvez eu acho que ela me transformou muito mais nesse momento, né? Ela me gerou do que eu nela, apesar de também saber que já entender que a gente faz o trabalho hoje para daqui a alguns anos a gente poder ver o resultado, né? Por exemplo, né, eu tive uma outra aluna, né, no ano seguinte, que foi a que eu citei também no texto, que ela não gostava do cabelo dela, e aí o cabelo dela vivia preso e tal, e aí a gente, com ela, assim, eu já consegui levar as contações das histórias, né, os livros infantis, é a maneira que eu mais tenho encontrado de conseguir trabalhar a reeducação das relações raciais. E aí você consegue trazer histórias, acaba sendo um pouco mais acessível, a gente consegue trazer, de repente, as famílias, né? Tem várias opções, inclusive você contar uma história com a família também, mandar o livro para casa,
e aí dar uma tarefinha para a família fazer junto com a criança, porque o nosso trabalho, ele não... o trabalho do educador não se resume somente à criança, né? A gente entende, é nosso compromisso também envolver a família ali e em todo esse processo, sabe? E aí eu tento trabalhar dessa maneira, sabe? Assim, de maneira muito lúdica, de maneira com que essa discussão, que não precisa ser tão engessada, olha, é exatamente esse nome, é Reeducação das Relações Raciais. Eles são pequenos, eles têm 4 anos, assim, acho que não tem exatamente essa necessidade. Mas é de você trazer culturas também, né? Assim, culturas das raízes africanas. A gente tem tantas coisas, sabe? Que são pertencentes aí e a gente não empodera, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento, sabe? E acaba atribulando até uma cultura eurocêntrica e não é dessa maneira. E eles também não sabem disso. Então, sempre normalmente quando a gente acaba trazendo os elementos, né? Hoje, por exemplo, na sala, né, a gente estava falando sobre questão de cultura, né? Tentando também, gente, assim, não é perfeito, não. Vou experimentando ali, jogo, e aí vou ver, né, o que acontece. Eu também repenso muito, assim, coisas que, como de repente melhorar, porque não é simples. E aí, né, uma das alunas falou, né, que faz Professor, muito cuscuz com a avó. ô Silva, o professor reflexivo, ele está toda hora revendo a prática, né? Não É, dá uma prática só e não rever essa prática, né? exato. E é isso, sabe? E aí, como assim, é uma questão muito inquietante, né? Eu acho que às vezes eu acabo ficando até um pouco angustiada, sabe? Um pouco frustrada até. Gente, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pensar? Será que é o suficiente? Bora, assim, tentando, né? E Quando eu fui aí, ler o texto, pode assim, falar. eu fui lendo o texto, deu para perceber muito a sua fala e o seu impacto, no caso que até a Gabi colocou, né, Julinha, quando ela se via como branquinha, né? Você fala É, até, ela se via como branquinha, enquanto isso também te impactou, né, aham, enquanto profissional, né? Você fala até assim, mas também enquanto, né, uma mulher preta, né, ali na sociedade, ali vendo uma criança que se vê como branca, e aí você traz, né, eu vou até puxar aqui até essa parte, a questão da família, da importância da família nesse processo, porque pelo que eu entendi, né, o pai, né, chamava ela de branquinha, né, então era a forma também como isso era reproduzido dentro do ambiente familiar. Você poderia comentar um pouco para a gente sobre isso? Eu acredito que essas influências familiares elas estão atreladas a uma questão de racismo estrutural mesmo, né? Porque vários processos históricos tentam levar ao apagamento racial. Né? Então, para mim, isso é só um dos percursos, né? E aí tem, inclusive, né, uma autora, né, a Eliane Cavalheiro, né, assim, a própria Zoilda, que fala um pouco sobre esse processo, né, da questão de, a criança não tem culpa de reproduzir, né, porque é isso, ela acaba reproduzindo essa questão racial, mas são estruturas muito difíceis de quebrar. E eu tenho, assim, uma experiência muito pessoal, né, e por isso que eu acho que todo esse percurso também foi me fazendo refletir, porque assim que eu tivesse as experiências com as crianças, né, principalmente com aquela que teve a questão do cabelo, que hoje usa o cabelo solto, né, assim, alguns anos depois, eu fiquei lembrando, sabe, de quantas químicas eu usei, de como eu sofri nisso, me senti feia, assim, enquanto eu tentava realmente me enquadrar no padrão branco, por saber que o ser preta é colocado como lugar de dor. Então, a família também, quando vem com isso, eu não consigo ver totalmente como uma maldade, mas é porque ela já vai, a criança com deficiência visual, ela já vai passar por problemas, sabe, assim, por exclusões, só pela questão da deficiência. E aí eu vejo que às vezes algumas famílias elas vão encontrando os caminhos, os recursos para poder é, proteger o máximo dessas coisas, sabe? Desses momentos. E aí eu fico pensando, sabe? Tipo, o que é uma criança... A vulnerabilidade, às vezes, que uma criança preta, cega, ela pode estar exposta.
E aí é muito fácil a gente pensar que, de repente, distanciar dela, dessa questão racial, né, assim, dela ser padronizada como branca, já que o padrão branco ele é visto como corpo bom, né, aquele que consegue as oportunidades, que é o lugar de privilégio, é muito tentador você querer se aproximar disso, até porque em algum momento eu também já tentei me aproximar enquanto pessoa. Eu já modifiquei, sabe, meu corpo, meu cabelo durante anos. Eu fiz minha transição capilar com 31 anos. É muito tempo. Imagina quanto tempo eu fiquei em outro padrão. Então, eu acho que isso é muito mais comum do que parece, sabe? E só um adendo, né? Você fala também muito, você traz muito isso na sua fala, a questão da linguagem, né? De como essa linguagem ela também vai influenciando, né? Aham. Influencia, porque a gente fala dos sentidos remanescentes, né? Como a criança ela tem ausência da visão, então ela vai usar todos os outros sentidos, né? E cheiro, tato, e principalmente a audição para poder escutar, né? E ela acaba ficando muito vulnerável se a gente não oferecer um repertório para ela bacana, sabe? Se ela ficar muito restrita ali, só com aquelas ideias o tempo inteiro, e não ter a oportunidade de questionar. E isso não é só uma questão racial, isso diz, na verdade, a formação dela, sabe? Assim, as possibilidades dela se posicionar no futuro. Porque imagina você já se acostumar desde criança a ficar apenas absorvendo informações do outro sem saber, sem saber que você pode se posicionar, que você pode perguntar, que você pode questionar, que você pode discordar. Como esse sujeito adulto ele vai interagir na sociedade, né? Como essa criança vai ser agora nas relações dela, nas brincadeiras, nos outros momentos sociais, porque a escola, né, assim, o IBC, ele é o ambiente assim muito acolhedor, totalmente protetivo, porque a gente ele tem todas as adaptações, as adequações para aquela criança ficar bem durante todo aquele momento ali. Mas tem um mundo lá fora que está cheio de desafios, sabe? Que não está pronto para elas, a verdade é essa. E aí, como não estimular, sabe? O questionamento, o posicionamento delas? Impossível. Sim, exatamente. Eu fico pensando também na minha época de escola, você falando, como que eu era uma aluna muito quietinha, muito na minha, e os professores adoravam. E hoje eu, como pedagoga, eu vejo que quanto a gente precisa estimular, né, essas crianças a se questionarem, a se olharem, enfim, a terem a sua própria opinião, que é importante, né? Visão de mundo. Nossa, Mas eu tô continuando. apaixonada quando me questiona, assim. Tem o lado meu que até dá uma filtrada, mas no fundo eu tô vibrando, sabe? Assim, super feliz. Sim. No seu texto, Silvia, você fala sobre um dos eixos priorizados do ensino especializado para crianças com deficiência visual, é o conhecimento do próprio corpo, né, para a formação da autoimagem, enfim, da autonomia. Você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre esse assunto? Sim, então, como a criança, ela aprende com culturas remanescentes, né? E aí o corpo, ele acaba sendo a fonte, a base, né? Onde a criança vai fazer essas informações, né, receber. E aí ela tem que estar muito bem relacionada com ele, né? E aí, com referência, ela não tem formação, claro, assim, eu estou generalizando, porque também tem as crianças cegas que elas perdem a visão já depois de um tempo, né? E aí elas assim, têm um outro tipo de referência, de memória, né? Já é um outro tipo de experiência, mas tem também a criança que nasceu cega, né? Que teve, assim, que teve essas especificidades. E aí é extremamente necessário, primeiro, ela reconhecer, porque, né, veja bem, assim, a criança totalmente cega, ela nunca se olhou no espelho, ela nunca te enxergou, então ela não tem, assim, de cara, uma referência corporal do que é a cabeça, corpo, do que para que servem as pernas, para que servem os braços, aonde você vai ter o paladar, aonde, né, assim, a questão do autocuidado. E no outro momento, assim, a gente trabalha, então, né, a conscientização do corpo, a própria lateralidade, porque o Braille, né, a célula Braille, ela tem 6 pontinhos e aí é direita e esquerda, né? E aí cada combinação daqueles pontos vai ser uma letra, um número, né, um código. E ela precisa ter essa noção corporal primeiro dela, e aí a gente, inclusive, vai trabalhando assim, de muito grande, 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 até pequeno, sabe? Assim, em N informações,
para ela poder chegar lá na sala Braille muito depois, até ela adquirir essa consciência corporal. Então, também, quando eu falo de autocuidado, além de você ter essa identidade, esse empoderamento de você entender que é por esse corpo que eu vou descobrir o mundo, e que bom, que potência que tem isso, mas é também de você ter uma boa relação com esse corpo, sabe? De você não ter a experiência que eu tive que algumas crianças tiveram, porque imagine, né, você não tá bem, né, com a imagem, ou então receber uma informação deturpada da tua imagem, e aí olha o conflito que esse corpo ser responsável por você vivenciar suas experiências e você não está bem relacionada com ele. Então, e aí autocuidado também assim, uma perspectiva um pouco mais técnica, né, da deficiência visual, é o básico que a gente acha muito básico, mas que as crianças precisam aprender a escovar os dentes, a cuidar do próprio cabelo, a se higienizar, sabe? Assim, a vestir uma roupa, no futuro, botar um brinquinho, botar um shortinho, por não ficar precisando tanto do outro, né? Até porque eu me preocupo com as vulnerabilidades também, Autonomia. sabe? Então, para que fique independente, autonomia. Queria complementar, Silvia, com uma questão aqui sobre essa questão da autoimagem, né? Você trouxe muito bem, mas se você já percebeu isso, esse processo nas crianças, se elas já, né, se reconhecem, né, algum, né, por exemplo, o caso da Julinha, eu vou dar aqui, que é o que eu conheço via, né, texto científico, se ela já se reconhece como uma criança preta, se elas falam isso, você já consegue perceber essa mudança, sabe, no cotidiano mesmo? Consigo, mas assim, eu consigo a partir de um trabalho muito, sabe, assim, contínuo. Não é um dia, sabe? Assim, é sempre. Não é só no vento. Tem que fazer sempre que dá, sabe? Assim, não é uma coisa específica. Até porque tem que ser uma coisa natural, né? Assim, tem que realmente fazer parte do nosso currículo. Não consigo entender, assim, eu não consigo aceitar como um tema isolado. Não, tem que ser articulado com as nossas práticas. Então, assim, a Julinha, por exemplo, eu estava muito pouco amadurecida na época. Então, eu não sei se realmente eu consegui, sabe, atingi-la como eu gostaria, mas tenho certeza que tem outros profissionais que deram continuidade a esse trabalho também, porque a gente já, né, já existem algumas parcerias lá, né, já existem, por acaso, a maioria das pessoas normalmente que engajam de cara, né, são pessoas que tiveram experiências, assim, que reverberaram, assim como eu tive. E aí, hoje, eu acho que a gente já consegue, assim, né, pelo menos lá na escola, fazer umas discussões mais aprofundadas. Eu consigo, assim, por exemplo, quando eu mando, assim, né, um livro, né, eu trabalhei muito home office no ano passado em função da pandemia. Então, as famílias elas acabavam participando ali com a gente o tempo inteiro, né, assim, das aulas ao vivo, né, das conferências. E aí, normalmente, às vezes, quando eu dava um livro, eu falava, olha, por exemplo, eu trabalhei o Cabelo de Cora, que é uma leitura super tranquila, gostosinha, sabe, assim, acessível, que fala de família, que fala até o nome, né, assim, é Ana, né, que é a avó da personagem. Ana é um nome super tranquilo, pequenininho, letra A, né, para educação infantil. Então, eu lembro que quando eu dei esse livro para as minhas alunas, né, dei a história, porque tem YouTube, aí tem tem a questão do áudio também, né, já tem alguns podcasts que tem, assim, a história falada, então facilita. E aí eu falei, olha, mamãe, pai, eu tô dando essa história para que ela tenha realmente uma questão para a gente poder trabalhar a autoestima, porque é importante, as questões raciais, sabe? Assim, não preciso pegar e entrar no mérito não, de uma escravização passada, eu não preciso falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre o protagonismo dela. Olha, a gente está dando isso para estimular essa criança, sabe? Para a gente poder estimular as culturas, para a gente também poder saber que tem diferenças. E aí eu acho que na simplicidade, no diálogo e até no envolvimento dos familiares,
pelo próprio comprometimento. Olha, eu vou dar essa atividade aqui, vamos fazer? O que você pode trazer? A própria participação deles, de alguma maneira, né? Assim, acaba contribuindo muito. E aí isso complementa a pergunta que eu iria fazer sobre dicas e estratégias, né? Você começa muito a partir de uma leitura, né? Para desenvolver esse tema tão importante. Gabi. Silvia, a gente tem um quadro aqui que é de frente com a Gabi. Eu vou falar algumas palavras para você e aí você vai falar a primeira coisa que você pensar, Tá bom. que vier na sua mente, aí você fala. Vai ser bem rapidinho, bem tranquilo. Inclusão. Diferença. Racismo. Doloroso. Corpo. Identidade, autonomia, independência, empoderamento. Ancestralidade. Conexão. Criança. Tudo. Gente, adoro. Sabe? É a minha essência, assim, sabe, de trabalho. Então, acho que é tudo. Sim. Não, eu percebi que para dar diga uma palavra que vem na sua mente, mas ela não consegue, né? Uma só palavra, várias coisas que a gente sente sobre inclusão, sobre ancestralidade, enfim. Olha, eu queria deixar aqui aberto algumas perguntas, quem gostaria de fazer alguma pergunta, esse é o momento, né? A gente já está em 50 minutos aqui de live. Lembrando que perguntaram aqui, né? Vai ficar salvo assim no YouTube do Ateco EG. E também a gente vai disponibilizar ainda essa semana, ou acho que na próxima, ainda essa semana, a edição, né, de toda essa live, esse videocast, para vocês poderem compartilhar para mais pessoas. E também a gente quer receber mais dicas, né, de pessoas interessantes para vir aqui conversar com a gente, porque eu não te conhecia, né? Acho que é a primeira vez que a gente está se falando, né? Eu estou achando muito, muito maravilhoso, assim. E os comentários aqui, que live maravilhosas. Tem Altos elogios para Silvia. Gente, assim, eu fico feliz. Tem mãe de aluno meu assistindo a live, eu tô vendo. Comentaram. gratidão. E é muito bacana, sabe? Porque é isso, né? Eu ainda não sei se eu consigo atingir tanto ajudar você, sabe? E como você consegue atingir outras pessoas que você desenvolveu na dissertação, você, né? No seu texto, né? Então, hoje, né, a partir desse vídeo, vão procurar e vão querer saber sobre essa questão da reeducação na educação infantil, né, para pessoas com, enfim, não só pessoas com deficiência visual, né, mas para todas as pessoas, né. A gente trabalha muito isso também, né, eu não sei se a Neuza está aqui, ela trabalha comigo, né, o protagonismo, né, infantil, né, também a gente traz muito protagonistas negros, né, para falar, e essa questão das crianças não se reconhecerem, né, eu acho que você traz a temática da deficiência visual, mas não é só da deficiência visual, você lembrou bem, muitas crianças às vezes não se reconhecem, né? Mas eu não sou tão preto assim. Não, você é preto, né? Às vezes é complicado. Tem uma pergunta aqui? Não. Tem. Silvia, fala um pouquinho sobre alguns livros infantis que trabalham as relações sociais e a deficiência visual. Eu entendi que são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, se forem livros acadêmicos, né? Não sei se seriam isso, né? Produções, artigos, né? O próprio tem esse artigo, né, que vocês trabalharam. Ele é uma coletânea do próprio IBC, tá? Do Instituto Benjamin Constant, de vários temas.
da deficiência visual, sabe? No curso de educação física, sobre brincadeiras, sobre lúdico. E esses livros estão todos, esses materiais, né, que estão em PDF, estão todos gratuitos no site do IBC. Então, ali tem muito repertório, sabe? Tem de práticas pedagógicas do ensino fundamental, que já é outro material, tem material especializado, né, assim, de adaptações, tem inclusive até, se eu não me engano, agora não lembro quem foram as professoras, mas acho que foi a Mariana Lopes, produziram também material de atividades que foram, que aconteceram na pandemia, porque também foi um desafio enorme para a gente na época, ficar pensando como atender essas crianças, né, no momento pandêmico, sem questão, sem os nossos materiais concretos, sem o material tridimensional, né, quanto que a gente perderia e como que a gente conseguiria assim, resgatar de alguma maneira esse movimento de forma com que elas não tivessem tantas perdas, porque perdas, assim, todos nós tivemos, não tem como dizer que foi 100% que foi tranquilo, porque não foi, mas a gente conseguiu pelo menos fazer assim, um percurso, sabe, de resgatar essas crianças, conseguir um vínculo, sabe, de ter uma continuidade, de oferecer realmente produções nesse meio tempo. Então, eu acho que o site do IBC, ele é muito rico, sabe? Materiais gratuitos que vocês podem acessar, que vocês podem baixar. E aí o próprio IBC também ele é muito aberto, assim, os professores, a localização é meio, acaba sendo um pouco longe, né? Mas assim, todo mundo sempre responde e-mail. Tem um setor ali de material especializado, que é o DPME, que ele não produz materiais só para o IBC. Se outras instituições, outros sujeitos também pedirem esses materiais, eles podem ser produzidos. Então, tem muitas... Os próprios cursos também, né? As formações, né? Para pessoas que têm interesse. Então, eu acho que ali tem um repertório muito legal, sabe? Para a gente poder realmente se apropriar desse ambiente que, de repente, de início pode parecer tão estranho, gerar tantas dúvidas, sabe? E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu começo? E aí eu acho que no site tem muita coisa. É muito bom. Boa. Pode também disponibilizar no Drive, né, o texto que você enviou para vocês poderem ler também, para quem ficou interessado. Bom, eu acho que a gente... foi maravilhoso, mas Silvia, coisa que não foi contemplada aqui, à vontade. A gente vai abrir espaço para você e para você fazer considerações. Gente, assim, só agradecer mesmo por esse momento, assim, eu achei a live realmente super leve, super tranquila, eu acho que foi um bate-papo, sabe, assim, foi uma conversa, e eu acho que, na verdade, é isso, não tem receita pronta, né, de como fazer essas coisas, mas eu acho que a gente precisa realmente se alinhar, o compromisso com a reeducação das relações raciais em qualquer temática, sabe? Que é como dizem, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E você ser antirracista consiste em você sair da zona de conforto, achar que essa questão não é só minha, você entender, né, as questões do seu lugar de fala, entender a responsabilidade que todos nós temos, sabe? Assim, entender os nossos lugares enquanto sujeitos, enquanto isso é importante. Então, eu acho que só isso é fundamental, sabe? A gente se comprometer, se desestruturar, abrir mão assim, das coisas que já foram hierarquicamente estabelecidas. A gente não precisa reproduzir isso o tempo inteiro. O momento justamente agora é de desconstruir. Então, é isso. Assim, eu também estou sempre super disponível para qualquer coisa. Vocês, quando quiserem, me chamem novamente. Eu vou adorar e tudo mais. E é isso, assim, acho que é só a nossa disponibilidade, né, acima de tudo. Eu gostaria, né, que você fizesse um e-book, né, com mais estratégias e atividades para que a gente possa desenvolver com os estudantes. Ó, uma ideia aí que eu estou dando para a Silvia fazer. Eu acho que seria muito legal, Silvia, porque, assim, né, eu estou na área da inclusão, né, há um tempo já, e, incrível que pareça, foi a primeira vez que eu li um artigo que fazia essa relação, sabe? E eu fiquei falando, a Neuza me falou, né? E eu fiquei comentando, eu quero
Me passa o contato, eu quero saber mais, eu quero entender mais. Eu acho assim, é necessário falar mais sobre isso. E uma outra questão também, né? A ideia desse videocast, desse podcast, é trazer o que está sendo feito na academia, ou no, enfim, é, na academia, que está sendo feito nas escolas também para o público, né? Eu acho que a gente tem que Aham. trazer para as pessoas, popularizar o conhecimento científico. Eu acho que essa é a maior razão desse videocast aqui que a gente tem produzido toda quinta-feira para vocês. E é isso, né? Assim, funciona super bem, né? E acho que a melhor maneira realmente da gente produzir esse tipo de acessibilidade, né? Esse tipo de, enfim, de acesso, né? De oportunidade. Foi ótimo, Silvia. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Estou com vontade de conhecer pessoalmente quando eu voltar aqui no Rio, para a gente poder bater mais papo. Se não, Gente, eu que agradeço demais. Amei demais, demais, demais. eu contextualizei que é São Paulo e eu aqui no Rio, então. Eu moro em São Paulo. Gente, eu também queria só aproveitar, assim, e agradecer e mandar um beijo para a Nilza, porque ela é uma pessoa muito especial, inspiradora para mim. A gente se conheceu no pré-vestibular, sabe? Ela me estimulou a fazer pedagogia. E ela sempre, assim, me ajuda. A gente sempre troca uma ideia sobre tudo, assim, em vários momentos são... ela é única para mim, sabe? E ela também me ajudou muito, assim, nesse processo de tornar-me negra. A gente sempre trocou muitas ideias, conversamos sobre coisas, assim, importantes, assim, sobre angústias. E é engraçado, tem 5 anos que eu não vejo a Neuza fisicamente, mas a gente tem tido, assim, uma conexão, sabe? Incrível ao longo desses anos. E ela é muito importante, realmente, não posso deixar também de agradecê-la, né? E de mostrar também como ela é bacana, ela é inspiradora, sabe? Assim, ela é perfeita. Então, uma observação aqui, eu trabalho com a Neuza lá no CapUERJ, né? Então, a gente faz, né, não é uma proposta de ensino especializado, a gente faz o ensino colaborativo à bidocência. E assim que eu trouxe a questão do ensino colaborativo para ela, né, ela falou assim, olha, eu conheço muito de textos, né, mas eu nunca fiz na prática. Aham, Ela, simplesmente, assim, as melhores... A gente se encontra na quinta-feira, hoje foi um dia, né, Neuza? Então, assim, as melhores práticas pedagógicas que eu tenho feito, né, eu já fiz com outras pessoas, tem sido com a Neuza. Então, assim, eu já convido sempre a Neuza para estar aqui, para falar também desse papel que a gente está escrevendo um artigo e ela fala isso, né? A questão da luta dela, né? Antirracista também aproximou ela dessa questão também da inclusão, né? Desse olhar, aham, e isso foi muito interessante também ela trazer, aham. né? Estamos só falando aqui. Neuza, eu já te conheço, viu? E queremos você aqui. Já conheço a Stephanie, sempre fala dela. A gente E agora a Silvia colaborou. pode fazer uma Com 4, exatamente. roda aqui. Silvia e a gente. Combinado. Gente, então, ó, tá aqui, né? Agradecer a todas, a todos, né? A audiência. E até que. Ah, não, faltou aqui, Gabi, esqueci. Olha só, gente. Quinta-feira. Não, quinta não, gente. O nosso videocast, semana que vem, ele da Copa, não Semana que sei. vem Sim, Copa. a gente vai continuar no Brasil, 4 horas. E aí nosso videocast vai ser 4 horas. na quarta-feira. Horário, às 19 horas. Às 19 horas, com ela Lupertina, que também vai crescer. Então, ela vai falar sobre coisas sobre não que é a boa que anota tudo. Mas
vai encerrar o videocast do mês de novembro. Não sabemos ainda se vai ter em dezembro, né? Que é o mês de férias, mas mandem propostas, convidados, para virem aqui para a gente conversar, né? Falar o que vocês estão fazendo, estudando, e é isso. E assim, o próximo videocast com o Rafael. Então é isso, gente. Beijão. Obrigada. Beijinho, Tchau. gente. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.